Caros irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha! Estamos juntos mais um ano para darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas, na ocasião, o primeiro trimestre de 2026. Quero aqui de antemão desejar a cada um dos irmãos, dos inscritos, daqueles que estão entrando no canal agora, sejam muito bem-vindos e um feliz ano novo. Que esse ano de 2026 nós consigamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Ano novo, trimestre novo, lição nova. Na ocasião, estudaremos a respeito da Santíssima Trindade. Que tema importante, que temática essencial para todo crente que deseja entender um pouco acerca da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo, o Paráclito, como também a divindade do Deus Pai, o Criador. É certo que nós, à luz da Bíblia Sagrada, inclusive, jamais compreenderemos por completo, acerca da Trindade. Essa doutrina, essa parte ou matéria da teologia que estuda a teontologia, a divindade do Filho, a divindade do Espírito, bem como a divindade do Pai, que é algo já consolidado, é um ponto pacífico no que tange a Trindade, a divindade do Pai não é discutido muito, mas a divindade do Filho, a divindade do Espírito, ao longo dos séculos, foi bem discutido, mas claro, com a visão bíblica, nós traremos aqui subsídios, como de costume, para corroborar, para ajudar, para autenticar, para ratificar aquilo que a palavra de Deus já nos ensina e, claro, os eruditos, os teólogos, tanto internacionais como nacionais, já defendem em suas teses, em seus artigos, em seus periódicos e também nas suas obras literárias, tendo em vista o comentarista do trimestre, o pastor, doutor, teólogo, filósofo, mestre, o pastor e irmão nosso em Cristo Jesus, Douglas Batista, trouxe nesse trimestre um assunto de extrema importância. Como eu dizia, é quase que impossível, se não é impossível nós compreendermos a Trindade em sua completude e, tendo em vista isso, a primeira lição desse trimestre tem a temática, o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade. Grande é o mistério, Paulo diz, em relação a Cristo e à Igreja, mas a Trindade também é um mistério muito grande e nós não conseguiremos nunca nesse plano, com essa concepção terrena, ainda que nós sejamos homens, mulheres espirituais, nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento acerca da Trindade, como que o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo e vice-versa, mas pela fé, que é o primeiro passo para nós crermos nisso, pela fé nós sabemos que há um só Deus, mas subdividido ou subsistindo em três pessoas diferentes. Não são três deuses, mas são três pessoas. Não são três diferenças são três pessoas distintas, não. São três pessoas integralizadas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dito isso, ao longo das lições, nós trataremos aqui tanto da perspectiva da divindade do Pai e a sua função, como a perspectiva do Filho e a sua função, e a perspectiva do Espírito e a sua função. Esses três sendo Deus, claro, compondo a Trindade, ou seja, essas três pessoas em um só Deus, dentro da característica de um só Deus.
Antes de nós darmos continuidade à lição, é bom nós salientarmos que, ao longo, né, de anos, houve aí uma tentativa de desmerecer o título Trindade, por não aparecer no contexto bíblico. Não tem uma referência bíblica direta, um versículo bíblico direto, que trate ou que use a palavra Trindade, nem nos seus originais e nem também em outros idiomas, mas em especial no original, nos originais grego, nos originais hebraicos. Mas isso não quer dizer que a Trindade não existe. Está implicitamente no texto que há a Trindade. Em especial, nós veremos nessa lição acerca do batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, quando Deus, o Pai, fala do céu, Jesus está nas águas e o Espírito desce em forma corpórea de pomba, né? Fica claro ali a Trindade presente, né? Então, ainda que não haja nenhum versículo que tenha a referência direta, Trindade, ou a nomenclatura Trindade Santa, ou a Santíssima Trindade, isso não quer dizer que há um desmerecimento dessa doutrina que nós prezamos, que nós defendemos, a qual nós cremos, né? Isso não quer dizer nada disso. Não há um modo específico, né, dentro da escritura dessa citação do assunto, mas assim como não há outras citações, né, de termos bíblicos dentro da Bíblia, mas que são plenamente aceitados. Um tema e um título em especial que o pastor Douglas Batista até usa no seu comentário é acerca da Imaculada Conceição de Jesus, né? Quando Maria concebe ali virginalmente a Jesus, né? Concebendo do Espírito Santo, e o seu nascimento a sua conceição é virginal, ou seja, Maria não teve relação íntima com José, mas concebeu do Espírito Santo, mas o termo que se usa geralmente é Imaculada Conceição. Então, não tem nenhum versículo que trate disso, mas implicitamente está dentro desse contexto uma conceição que foi imaculada, ou seja, sem mácula, sem relação marital, como João fala no capítulo número 1, né? Não nasceu da vontade do varão, né, mas nasceu do Espírito Santo, né, concebido pelo Espírito Santo. Então, assim como não há a indicação direta, Imaculada Conceição, mas nós sabemos que Jesus teve a sua concepção, né, biologicamente falando, e foi uma concepção, uma conceição imaculada, porque Maria não conheceu a nenhum homem para que Jesus nascesse. Antes, ele é filho de Deus, e nós veremos isso, claro, muito mais profundamente ao longo desse trimestre, né? Então, outro termo que o pastor usa em sua defesa, né, de taxar, né, de dizer, de afirmar que não é porque não tem um versículo que deve ser desprezado, são os termos onipresente e onisciente. Não temos esses dois termos diretamente no versículo bíblico. Não há nenhum versículo bíblico que use esse termo onipresente ou o termo onisciente, mas nós sabemos que Deus é onipresente e Deus é onisciente, né? Há o termo todo-poderoso, né, que aí é a associação também de onipotente, mas onisciente e onipresente não tem nenhuma referência bíblica em versículo que diga isso, mas implicitamente, ou seja, dentro de um contexto, há a referência que nós sabemos que Deus é onipresente, que está em todos os lugares, e é onisciente, que conhece todas as coisas, né? O Salmo 139 nos diz isso muito bem, onde afirma que ainda antes que a palavra chegue ou esteja, né, em nossos lábios, ele já sabe o que nós falaremos. Então, mostra a onisciência de Deus. E a onipresença, quer suba nas asas da alva, ou quer que desça ao mais profundo abismo, né, tu estás lá. Então, onipresença. Mas diretamente no versículo esses dois termos não aparecem. Então, há só esse pormenor de nós entendermos o seguinte: não é porque o nome doutrina ou trindade apareça
na Bíblia Sagrada que deve ser descartado, como alguns defendem, né? Porque não aparece esse nome, deve ser desprezada, porque não existe essa sistematização, não existe essa referência à Trindade. Não, existe e nós veremos, claro, ao longo desse trimestre. Amém? Então, dando continuidade agora à nossa lição de número 1 do trimestre 1º de 2026. O texto áureo está em Mateus 3,17 e diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática, a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. A leitura bíblica em classe está inserida em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17, afirma-nos o seguinte, a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Introdutoriamente, nós podemos pegar a verdade prática que nos afirma que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Tendo em vista, essa denominação, nós temos aqui uma indicação, já cheguei a indicar esse livro, das verdades centrais da fé cristã, de autoria do saudoso pastor Claudio Honor de Andrade, e dentro desse escopo aqui, uma das primeiras doutrinas ou verdades centrais da fé cristã que o pastor Claudio Honor abordou foi exatamente a da Trindade. Fica aqui a recomendação, é um livro consideravelmente grosso, de boa leitura, e com várias ênfases e embasamentos na palavra de Deus. Então, as verdades centrais da fé cristã. Dentre essas verdades, nós temos a doutrina da Trindade Santa, da Santíssima Trindade. E, na verdade prática, ainda nos afirma o autor, dizendo que é um só Deus em três pessoas que coexistem, essa coexistência, essa coparticipação, coexistência entre as três pessoas da Trindade. Nós veremos na teologia que o termo pericorese vai tratar disso muito bem, mas essa coexistência pode ser percebida ao longo dos textos bíblicos, em especial no que diz respeito à criação, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Elohim é o termo usado ali para Deus, só que está no plural. Já o verbo bará, criemos, façamos, está no singular. Então, quando o substantivo está no singular, no plural, melhor dizendo, Deus, só que no hebraico Elohim, porque a palavra Deus no singular é Eloá, é L-O-A, como está aqui acima, mas a palavra Elohim está no plural, então em tese ali seria deuses, mas nós sabemos que pelo verbo não há aplicação de deuses, mas sim um Deus que subsiste, ou seja, que existe em três pessoas distintas, então eles coexistem, as três pessoas estão inseridas dentro de um só Deus. Nós, como já afirmei, veremos isso muito mais detalhadamente ao longo das demais lições que estão subdivididas, como eu disse, exatamente abordando cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos. Primeiro, a revelação no batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã.
Dito isso, tópico 1, a revelação trinitária do batismo de Jesus. Primeiro ponto, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Primeiramente, precisamos ensinar que antes do Verbo vivo descer à terra e encarnar, ele já existia com o Pai eternamente, sem nunca ter sido criado, e era conhecido no céu como a Palavra. O Verbo vivo encarnou a fim de justificar a carne, andando em obediência de Filho e religar a carne em Deus. Por esta razão, mesmo não tendo pecado, desceu às águas do batismo para mostrar que toda a carne precisa publicamente testemunhar que está em pecado, se arrepende de seus pecados e deseja andar em obediência diante de Deus. Claro, como a característica de todas as primeiras lições do trimestre é uma lição mais resumida, né, de suma daquilo que será tratado ao longo do trimestre, essa lição não é diferente, né? Nós trataremos aqui acerca dessa perspectiva teológica do mistério da Santíssima Trindade, mas abordando cada uma dessas três pessoas. No ato do batismo, que foi usado aqui como argumento, né, como embasador dessa primeira lição, desse primeiro comentário na lição do trimestre, o pastor Douglas Batista, ele usa o batismo de Jesus, a referência bíblica do batismo de Jesus, que é uma das maiores autenticadoras, que é um dos melhores textos para representar a tripessoalidade da Trindade Santa, do Deus uno mais trino ao mesmo tempo. Uno, quando diz respeito à divindade, é um só Deus, mas trino, ou seja, três, quando diz respeito à pessoalidade, são três pessoas. Então, o batismo de Jesus, ele é usado nesse sentido para mostrar que ali, quando Deus fala do céu, Jesus está nas águas do Jordão a ser batizado e o Espírito desce em forma corpórea, ali está uma representação das três pessoas da Trindade se relacionando, interagindo, de modo que fica autêntico, fica patente a nós, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, e todos os evangelistas descrevem esse acontecimento do batismo de Jesus. Então, quando nós analisamos pela Bíblia Sagrada, nós vemos essa relação. Há uma coexistência, mas também há uma correlação entre Espírito Santo, Filho, que é o Senhor Jesus, e Deus, o Pai, o Senhor, Jeová ou Javé, conforme o hebraico nos mostra. Então, o autor também salienta aqui que o batismo de Jesus não foi um batismo para arrependimento. Aí pode surgir a dúvida, ora, mas não foi João Batista quem o batizou e o batismo de João não era para arrependimento? Sim, de fato, o batismo de João Batista era para o arrependimento, porém Jesus não pecou. Né? O autor aos Hebreus vai dizer que ele não pecou, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele padeceu, ele passou pelo que todo ser humano passa, mas não pecou. E se ele não pecou, obviamente não tinha do que se arrepender. Esse batismo que Jesus passa, esse processo, e assim como ele fala a João Batista, né, convém que seja assim, para que eu cumpra, né, toda a justiça de Deus, esse ato dele é a sua iniciação ministerial. Né? É um ato público, ali notório, visível a todos os outros, que o seu ministério estava iniciando, né? Conforme nós sabemos, né, pelos ritos cerimoniais. Inclusive há um subsídio nisso, um apêndice desse na lição, na revista, né, que você, professor, pode olhar direitinho na revista para poder embasar, né, e aprofundar mais o seu conhecimento e a sua aplicação em sala de aula. Mas o batismo de Jesus, ele não se batizou em forma de arrependimento, para demonstrar o arrependimento, assim como todos os outros homens. Ele se batizou, ele resolveu, né, ele decidiu em obediência a Deus,
como filho obediente, aquele que se despojou da sua divindade, não deixando-a, mas não utilizando, né, em certas ocasiões, como Paulo afirma em Filipenses 2, né, mas ele inicia o seu ministério publicamente após o seu batismo. Do mesmo modo que nós percebemos isso, há também a relação, né, que ele tem, a ligação que ao se batizar, né, ao batizar-se nas águas do Jordão, Jesus se liga no sentido de compadecer-se, de passar e de ensinar, dando exemplo aos demais crentes que viriam posteriormente, né? Ele dando exemplo em tudo, assim como a palavra nos ensina, inclusive no batismo. Então, ele há essa ligação. Por isso que aqui no slide nós podemos ver que mesmo não tendo pecado, ele desceu às águas do batismo para mostrar que toda a carne precisa publicamente testemunhar que está em pecado, se arrepender de seus pecados e desejar andar em obediência a Deus. Então, foi um batismo para iniciação ministerial, né? E um batismo também para nos dar exemplo do que devemos fazer. E assim nós fizemos, né? Quando aceitamos a Jesus, passamos ali por um período de discipulado e posteriormente fomos batizados e, claro, com grande alegria recebemos, participamos, né, dessa ação cerimonial. Tendo em vista que nós veremos, né, e já vimos aí em algumas lições passadas, que o batismo não é para a salvação, né? O ato batismal não é para a salvação, mas é uma confissão pública de que você está confessando que está buscando viver em obediência a Cristo, né? Se não fosse necessário, no sentido do homem precisar passar pelo batismo, ainda que não salve ninguém, né? Conforme o ladrão da cruz, mas é um ensinamento que desde Jesus ele passa aos demais discípulos. E os discípulos, já na igreja primitiva, continuaram essa conduta, né? Batizando, ensinando. A primeira pregação pentecostal, em Atos 2, o que Pedro diz é arrependei-vos e sede batizados, ou seja, o batismo deve estar presente sim na condição, na cerimônia, na iniciação do crente na sua caminhada cristã. Até porque é através do batismo também e da ação regeneradora do Espírito Santo que o crente morre, né, simbolicamente, mas verdadeiramente morre e nasce de novo. Então, ainda que não seja algo, né, a água propriamente dita não salve ninguém, mas é um símbolo, assim como a ceia do Senhor Jesus é um símbolo para nós, um ensinamento para nós, Igreja do Senhor Jesus. Claro que esse assunto requer muito mais atenção quando nós formos aprofundá-lo, né? Mas fica aqui esse comentário. Ponto 2, a descida do Espírito, a unção para o ministério. O apóstolo João escreveu que João Batista testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Esse testemunho público de João Batista e o relato dos apóstolos servem para provar a aparição do Messias e cumprir as Escrituras acerca desse exemplo. E o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E ele me ungiu. Isaías 61, versículos 1 e 2, vai tratar sobre isso. E Jesus até replica isso, né? Em Lucas, ele vai relatar isso, que na sinagoga Jesus lê exatamente esse texto e dizendo: hoje se cumpre esta palavra sobre mim. Claro que no batismo, quando o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, né? O Espírito não é uma pomba, mas desce em forma corpórea de pomba, ali há uma demonstração clara de que não era uma unção tardia, que há esse termo usado, né? Não era uma unção tardia, ou seja, Jesus não estava sendo ungido ali naquele momento porque antes não teria sido ungido. Não, a própria palavra de Deus vai nos mostrar que ele era o Messias, que ele é
ungido de Deus, e aí o significado da palavra Messias, né? Mashiach do hebraico, e Christos, né? Por isso nós chamamos Cristo, porque Christos no grego é o quê? Um ungido. Então Jesus já era um ungido de Deus, né? Ele era um ungido de Deus, ele é um ungido de Deus, na verdade. Mas essa descida do Espírito Santo, assim como foi o ato dele se batizar nas águas, a descida do Espírito Santo foi uma publicização, ou seja, tornou público essa unção que Jesus recebeu, para que, como o Messias precisava, né, ter essa publicidade, essa demonstração pública de que ele é o Messias, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, torna público, deixa ali explícito de que Jesus estava sendo ungido, embora já tenha, já fosse ungido, o ungido de Deus, e esse ungido aí com o maiúsculo, né? O ungido de Deus, porque nós somos ungidos, nós somos separados, mas o ungido de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, o Espírito descer em forma corpórea de pomba só corrobora esses textos bíblicos veterotestamentários, de que Jesus é o ungido de Deus. E aí torna público, e aquelas pessoas percebem, né? É notório, em especial João Batista, que diz que viu descer, né, do céu o Espírito como uma pomba, em forma corpórea de pomba. E há o relato nos evangelhos. Então, é uma questão bíblica que nós percebemos isso, tanto comparando o Antigo quanto o Novo Testamento. Ponto 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Deus tem 3 tipos de filhos, que são filhos da criação, que é Adão, filho de geração, que é Jesus, e filhos por adoção, que somos nós, os cristãos. A voz que Jesus ouviu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, revela 2 coisas. Primeiro, a essência mesma, né, a mesma essência divina com o Pai, e a revelação pública do Messias, ou seja, o Filho do Homem, o renovo justo de Davi. Precisamos aprender que Jesus é chamado de Filho porque o Filho do Homem foi gerado por Deus, mas o Logos vivo, ou a palavra, né, já existia eternamente com Deus, sem nunca ter sido criado, mas sendo um com Deus. E aí nós temos a palavra ousia, que vai falar, né, do grego ousia, se escreve ousia com S, mas pronuncia ousia, né? Ousia significa, então, mesma natureza, mesma pessoa, né? Mas pode ser usado mesma natureza ou mesma pessoa, mas nessa ocasião, quando se trata de Jesus ser filho de Deus, quando se trata dessa filiação, né, em que há, assim como nós vimos no texto áureo, a voz de Deus, né, que é o título do tópico 3 para nós. A voz de Deus ecoa do céu, dizendo, este é meu filho amado em quem tenho prazer, né, ou em quem me comprazo. Quando há essa voz de Deus declarando isto, isso não quer dizer que Jesus passa a ser filho de Deus ali naquele momento, não. Não, Jesus não passa a ser filho de Deus naquele momento, não. Jesus já é filho de Deus porque ele é um com o Pai, né? Desde a eternidade. Ele é o Logos, ele é o Verbo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio de tudo, ou seja, Jesus é filho, é o Deus Filho, como nós conhecemos, como nós chamamos. Jesus é filho de Deus e é o Deus Filho desde a eternidade. Mas, claro, tendo em vista a perspectiva humana de Jesus, naquele momento há, de novo, a publicação, né, a declaração de Deus nessa ocasião, porque nós vimos a publicação, a iniciação ministerial de Jesus, quando ele está se batizando, a confirmação da unção, né, do revestimento, do poder que Jesus recebe com a descida do Espírito Santo, e agora, de novo, a publicação, né, a Deus proferindo
que Jesus é o seu Filho em quem ele tem prazer. Mas nós devemos deixar claro que Jesus não se tornou Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, por isso ele é Deus. Porque se ele se tivesse tornado, né, ele não era Deus. Logo, por conseguinte, ele não estaria desde a criação com Deus, ele não estaria desde a eternidade com Deus. E, por conseguinte, ele não seria Deus. Mas ele é Deus porque desde o princípio, desde a eternidade, ele está com Deus, de eternidade a eternidade. E ele afirma isso em João 17:3, né? Assim como eu e o Pai somos um, ou seja, eles são um, né? Desde sempre. Então, Jesus não se tornou Filho de Deus no ato do batismo e nessa palavra que Deus dá, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Mas ele sempre foi o Filho de Deus porque ele é Deus. Repito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é o Verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então, nós devemos ter isso em mente, que Jesus não se tornou Filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus. O resumo do tópico 1 afirma: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Tópico 2: a distinção e a unidade das pessoas divinas. Ponto 1. Unidade e distinção pessoal. Em essência ou substância, só existe um Deus e a nossa doutrina chama isso de ousia, como eu acabei de afirmar. Ou seja, uma única substância divina, ou um único Deus. A palavra grega hipostasis, né, ou hipóstasis, como está grafada, foi estabelecida pelos pais capadócios, né, na Capadócia, atual Turquia, no século IV, onde estes definiram que a Bíblia apresenta uma ousia, ou seja, uma única substância divina, porém em três hipóstases, ou seja, em três pessoas, né, distintas, em três personalidades distintas. Uma das bases bíblicas para entender a palavra hipóstasis é Hebreus 1:3, onde Cristo aparece como a expressão exata de Deus, ou seja, do seu ser hipóstasis, do seu ser pessoal. O Pai planeja e elege, conforme Efésios 1:4, o Filho executa a obra expiatória, conforme João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, né? E o Espírito aplica os benefícios da salvação, conforme nós vemos em Tito 3,5 e Romanos 8,16. Então, ainda que haja uma certa dificuldade no uso dessa palavra, mas sintetizando aqui esse ponto, nós temos ousia como algo de mesma natureza, né? A palavra grega que refere mesma natureza, mesma substância, né? Mesma composição, que isso quer dizer a quê? A Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possuem a mesma ousia, mas são hipóstases, ou seja, são pessoas, são personalidades diferentes. É um só Deus, é uma só ousia, é uma só natureza, é uma mesma natureza, mas três hipóstases diferentes, três pessoas diferentes. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Ponto 2, a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. No original hebraico, a palavra Deus em Gênesis 1:1 é Elohim, plural, mais de dois, ou seja, 3. Jeová não estava sozinho no princípio. Cristo estava com ele e o Espírito Santo também. Temos ainda no Antigo Testamento, ou conforme o hebraico, né, as passagens que indicam a existência de três pessoas envolvidas na mesma ação ou nas mesmas ações, né? Nós podemos ver isso, embora de maneira implícita, né, e às vezes muito pouco percebida, no próprio Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Com a sua palavra haja, né? Com o verbo que ele proferiu, né? O Espírito pairava sobre as águas. Então, Deus criou o céu e a terra pela sua palavra, ou seja, pelo verbo, pelo logos, que
que aí é a representação de Jesus, e o Espírito estava pairando sobre as águas. Então há essa representação da Trindade, né? Como um texto conhecido também, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, onde está ali, como eu já expliquei, Elohim no plural, né? Se fosse singular, se fosse só um Deus, usaria o termo Eloá, né? Ou El, mas Elohim indica o quê? É uma pluralidade, mas o verbo está no singular. Por quê? Porque era só um Deus fazendo, né? Não eram três deuses, não é um triteísmo, né? Mas eram três pessoas em um Deus só. Por isso o nome Deus Triuno. E outros textos que estão aí no slide, mas para nós ganharmos tempo, nós deixaremos apenas a referência aqui. Ponto 3, a Trindade explicitada no Novo Testamento. Em Mateus 28:19, o substantivo singular nome ou ônama indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. Em 2 Coríntios 13:13, Paulo deseja que as virtudes de Deus, ou seja, graça, amor e comunhão, estejam sobre as igrejas, né? Essas virtudes são mencionadas em cada uma das pessoas da divindade celeste, exatamente porque os três são um. Fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Aí Pedro faz referência também à Trindade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Paulo ainda afirma que mesmo existindo três pessoas na divindade celeste, só existe um Deus, e há um só Deus, né? Deus Pai, aí ele vai e menciona também o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas em especial, na bênção apostólica, quando Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios 13:13, que é usada em todo o encerramento do culto, né? A bênção apostólica é uma representação bíblica neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, da Trindade. Porque ele diz, e o amor de Deus, né, e a graça de Jesus Cristo esteja com todos, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo. Ou seja, ali há uma representação da Trindade. E há essa alternância, né, na Bíblia Sagrada de quem é citado primeiro, de quem é citado no meio e quem é citado por último. Essa alternância diz respeito exatamente à não hierarquização, ou seja, não há hierarquia na Trindade. Não é porque o Pai é Pai que ele é maior do que o Filho, não. Eles coexistem. É um só Deus, mas três pessoas distintas. Quando nós vemos essa questão da submissão voluntária, né, que alguns teólogos usam esse termo, a funcionalidade, essa submissão, exemplo, o filho obedece ao pai. Jesus obedeceu ao pai, né? Ele disse que veio fazer a vontade do pai. Mas essa submissão voluntária de Jesus não é porque o pai é maior em si, não é por isso, mas uma submissão voluntária para uma função específica. Para aquele propósito ali, o Filho está se submetendo à vontade do Pai. O Deus Filho se submete à vontade do Deus Pai, né? Mas nós devemos lembrar sempre que é um só Deus. Nós dividimos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo apenas para nós percebermos que os três são deuses. Mas é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas em um só Deus. Nunca é demais nós relembrarmos e falarmos o óbvio, né? É muito óbvio que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Deus Pai, né, é Deus, que o Senhor Jeová é Deus, mas no óbvio que nós mantemos firme esta esperança e essa certeza que primeiro vem pela fé e depois pelo estudo da palavra de Deus. Então, quando Paulo faz essas referências, Pedro faz essa referência, no Novo Testamento fica muito mais claro e muito mais fácil de compreender as três pessoas distintas, né, as três pessoalidades do Deus uno, né, do Deus único e verdadeiro. Mas por que no Novo Testamento fica claro? Porque no Antigo Testamento o verbo ainda não havia sido encarnado. Tanto que há uma colocação, se nós passarmos a analisar, as teofanias, que eram o quê? As aparições de Deus, né? Nas multiformas que ele aparecia, as teofanias, um exemplo, o anjo do Senhor. No Novo Testamento não há aparição do anjo do Senhor, não. Por quê? Porque o verbo já
havia sido encarnado, já havia sido encarnado. E em encarnando-se, né, ele já estava presente, ele já estava aqui. Então, não era necessário teofania se Deus já estava aqui encarnado. Então, são pormenores que na Bíblia Sagrada nós podemos perceber, e quando nós fazemos essa associação entre a Trindade, nós podemos perceber claramente que há três pessoas distintas, mas representadas em um só Deus. A isso nós damos o nome de Trindade. O resumo do tópico 2 vai falar que a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, ou não são três deuses compostos, né? Mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Último tópico, a relevância da Trindade para a fé cristã. Ponto 1. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. O entendimento dos primeiros cristãos acerca das três pessoas da divindade celeste ocorreu de forma experiencial, sem que houvesse a necessidade da elaboração de uma doutrina. Com o passar dos séculos e o aumento das heresias, houve a necessidade da elaboração da doutrina. Foram nos concílios de Nicéia, em 325 d.C., e em Constantinopla, 381 d.C., que as heresias foram derrotadas e as verdades bíblicas foram estabelecidas. Os pais capadócios, como Basílio, Gregório de Nícia e Gregório de Nazianzo, foram fundamentais para a elaboração final da doutrina. Então, a princípio, quando não havia essa deturpação, essa falta de entendimento bíblico, escritural, das Santas Escrituras, não havia necessidade de uma sistematização acerca da doutrina, porque era um consenso, era um entendimento mútuo ali dos cristãos dos primeiros séculos. Mas quando Ário, em especial, por isso há o nome de arianismo, quando ele vai negar a divindade de Cristo, Ário, e os que foram adeptos a esse entendimento fazem parte do arianismo, e nós estudamos isso nessa lição aqui do Verbo se fez carne, com o comentário do pastor Elienay Cabral, quando Ário vai fazer esse contraponto bíblico dizendo que Jesus não era Deus, aí há necessidade de combate, de combater essas heresias. E nós já vimos também acerca disso com o comentário do pastor Ezequiel Soares, em defesa da fé cristã. Nós vimos tudo isso no ano passado, então ainda está fresco na nossa mente. Nós temos heresias do arianismo, do sabelianismo, que vão dizer que Jesus não é Deus. Outros, como os pneumáticos, pneumatômacos, eles vão dizer que o Espírito Santo não é Deus, mas antes, não havendo isso, não tinha necessidade de se publicitar, assim, de explicitar que eles eram Deus, porque era um consenso, melhor dizendo, na época da igreja primitiva. Mas quando houve, inicialmente, essas heresias, a defesa foi necessária. Então, o concílio de Nicéia, em 325, foi um dos combatentes, dos crentes, que combateram essas heresias. Não, Jesus é Deus, o Filho é Deus. O credo que nasceu ali, o credo universal, defendendo a divindade de Cristo, a sua deidade, foi um credo usado por muitos anos, inclusive até nos dias de hoje, por vários anos, perpetuando até hoje, perdurando até hoje. Já no Concílio de Constantinopla, houve exatamente a defesa de que o Espírito era Deus, E aí sim, em 381 d.C., em Constantinopla, no Concílio de Niceno no Concílio de Constantinopla, houve essa defesa de que o Espírito Santo era Deus, e houve aí já um consenso final, uma resposta final, e as heresias acerca disso foram suplantadas, foram derrotados aqueles que defendiam e que entendiam, até contrário à Bíblia Sagrada, por isso são hereges, que entendiam que Jesus ou que o Espírito Santo não possuem a sua natureza divina, mas biblicamente nós sabemos
que eles as possuem, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Ponto 2, implicações doutrinárias. Por falta de humildade diante de Deus, é que muitos não conseguem receber de Deus a fé necessária para poderem ver a pessoa do Espírito Santo como Deus e também a divindade do Senhor Jesus. Por essa causa, vejamos algumas heresias que surgiram ao longo dos anos. O triteísmo, que é a crença na existência de três deuses separados, né? Nós podemos ver isso que surgiu aí no século VI depois de Cristo por João Filopono, né? Ele foi um dos precursores que defendia esse triteísmo, né? Três pessoas ou três deuses agindo aí, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, mas separados, né? Não havia essa mesma ousia, ou seja, não era um só Deus. Por isso o nome três deuses, triteísmo. O unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, isso aí vem de Ário, né? No século III, acabei de citá-lo. E o unicismo, né? Como Noetus de Esmirna, também no século III, já aí dizendo que o unicismo, né, ele defende que Deus representa ou é representado por três como máscaras, assim dizendo, né? Uma hora o Deus Pai está ali na criação, o Deus Filho na redenção e o Deus Espírito, né, hoje em dia, por exemplo. Mas nós vemos biblicamente que isso é impossível. A título de esclarecimento, o próprio batismo de Jesus confronta, né, esse entendimento dos unicistas. Por quê? Porque se Jesus está nas águas do Jordão, o Espírito desce em forma corpórea de pomba e Deus fala do céu, como é que, se é só um, né, com três faces diferentes, mas como é que Deus está falando, o Espírito está descendo e Jesus já está nas águas? É impossível, né? Mas quando nós passamos a olhar com a lente, né, com as lentes da doutrina da Trindade, nós conseguimos entender isso muito claramente. Então, conforme a Bíblia e os primeiros cristãos que andaram com Jesus, só existe um Deus que, pelo seu poder, pode subsistir atuando por meio de três pessoas, conforme a bênção apostólica. Resumo do tópico 3. A doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Encerramos a primeira lição do trimestre 1º de 2026. Claro que uma lição introdutória, bem resumida daquilo que será tratado, em especial as próximas lições abordarão cada pessoa da Trindade e nós aprofundaremos aqui o nosso conteúdo subsidiário. Eu agradeço por você ter permanecido comigo o ano passado e convido mais uma vez para permanecer comigo neste presente ano. Nós estamos com propostas de trazer cada vez mais subsídios, comentários e materiais para a sua compreensão acerca da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, um feliz ano novo e a paz do Senhor Jesus.